para descontrair aqui com a professora, que pode não estar muito nervoso, que é a pergunta base, né, que a gente gostava de fazer, é quem foi o capitão Salgueiro Maia? Né? Que é uma pergunta que, aliás, todos os ouvintes e os leitores gostariam de saber quem foi. Né? Quem foi? E, olha, ele é conhecido por ter participado no 25 de Abril, não é? 1974. Mas, independentemente disso, para mim, ele é uma pessoa com qualidades e defeitos muito especial. E foi essa pessoa que me conquistou, porque era uma pessoa alegre, franca, brincalhona, ir ao encontro das outras pessoas, gostar de conviver, interessado por várias coisas. Depois surgiu a oportunidade de participar no 25 de Abril, porque ele já há muito, quando estava em Moçambique, em conversa com o Alferes sobre a situação no país e uma possível revolução, ele disse que devia ser bonito descer a Avenida da Liberdade a caminho até ao Terreiro de Paço. Portanto, ele era uma pessoa que tinha preocupações com a situação que se vivia no país, não é? Que era um país pobre, um país em guerra, e ele era muito sensível também a problemas sociais. Ele contava um pequeno episódio quando era criança, relativamente depois ainda criança, que o marcou. Portanto, era muito sensível aos problemas sociais. E ele entendia, como muita gente, que a situação no país, não falando já na falta de liberdade, censura, etc., que tinha que ser diferente. E, claro que o que despoltou, não é? Foi o problema da guerra colonial. Professor, eu vou-lhe fazer uma pergunta, desculpe lá, Sim. a minha indelicadeza. Por que motivo se apaixonou pelo Capitão Salgueiro Maia? Olha, foi amor à primeira vista, quase. Mas conheceu-o aonde? Conheci em Santarém. Em 69, vim dar aulas para o Liceu de Santarém. E ele tinha vindo de Moçambique em finais de 68. E na casa onde eu me hospedei estavam mais professoras e havia já um grupo que conviviam nos tempos livres. E depois as miúdas falavam todas umas com as... Havia militares também que davam aulas, portanto havia assim um grupo com militares, com rapazes e raparigas, não é? De gente nova. Eu simpatizei com ele por aquilo que eu já disse, ele era brincalhão, não sei, foi muito simples. Mas era brincalhão porquê? Porque era a forma de estar dele, mesmo às vezes coisas a sério, ele escolhia, havia assim um bocadinho a brincar. Era? Era. Aliás, eu até penso que quando ele me pediu em casamento, portanto eu conheci-o em outubro de 69, convivemos um bocadinho, ele ia conversar comigo um bocadinho, não sei se aquilo era namoro, se calhar era, não sei. Ele já se andava a fazer assim, peço perdão pela expressão. Não faz o rico e feio. Não, ele já andava, era feito malandro. Não, ele à hora do almoço, pronto, ele também simpatizou comigo, não é? E à hora do almoço ia sempre ter comigo no 2 cavalos, cor de laranja. E pronto, ele, 2 cavalos cor de laranja? Tinham 2 cavalos cor de laranja, lá a senhora, a empregada da casa onde eu estava, dizia: "Sra. Dona Ana Tércia, está lá embaixo o senhor tenente." E a Sra. Dona Ana Tércia... Ele na altura já era tenente. Na altura era tenente já. Pronto, estava um bocadinho com ele no carro, lá à porta, a conversar. E no dia 1 de Abril ele disse que tinha uma coisa para me dizer. Perguntou se eu queria casar com ele. Até ele pôs-lhe a mão na perna, não? Quando pediu em casamento? Olha que eu sou jornalista, eu... Não pôs a mão na perna? Não, nem na perna, nem... Sr. Professora, deixe-me fazer uma pergunta exatamente que me preocupa às vezes. O que é que aconteceu exatamente ao Capitão Salgueiro Maia? O que é que lhe aconteceu? Quando é que ele morreu? Por que é que ele morreu? E o que é que aconteceu exatamente ao Capitão Salgueiro Maia? Portanto, ele em 1988, nós estávamos no Algarve e ele começou a ter diarreia. Mas eu só soube posteriormente, que ele não contou nada. Pronto, entretanto, depois foi ao médico e teve um cancro nos intestinos, um carcinoma.
E ele, quando soube, disse aos amigos, mas disse a todos para não dizerem Ana Tércia, a mim. Portanto, ele tentou sempre poupar. Depois foi operar 3 vezes, foi fazendo ia fazer exames, e muitas vezes a mim diziam que ia tratar de assuntos da escola prática, mas ia ao médico. Quer dizer que ele acabou por não comemorar, porque ele morre a 3 de abril, se não me engano, de 1992, não é? Portanto, ele acaba por não comemorar o 25 de abril. Ou naquela altura não havia ainda o 25 de abril. Pois não me lembro, não havia, pelo menos, não sei, sinceramente, não me lembro. E já agora, mais uma pergunta de caráter íntima. Quantos filhos teve o capitão Fernando? Tenho 2 filhos, adotei 2 crianças, que eu abortei e decidi adotar, não é porque eu tivesse assim um desgosto, sinceramente não tinha, e ele acho que também não, mas como ele tinha muito jeito para crianças, surgiu essa oportunidade e aceitámos. E tem uma filha, embora seja adotada, que está em Londres, é isso? Não, está no Luxemburgo. No Luxemburgo. E faz o quê? Trabalha num sindicato. Não me diga que, professora, que é o Sindicato de Jornalistas, que é o meu sindicato. Não. É que os sindicatos lá funcionam, acho que de uma maneira um bocadinho diferente. Não sei, ela por acaso vem amanhã, tenho que ir ter com ela. Um congresso, não sei o quê. Até o seu filho está onde? O meu filho mora cá em Santarém, trabalha em informática. É um expert. Trabalha em casa. Professora, e onde é que estava no dia 25 de Abril? No 25 de Abril, estava em casa. Estava aqui em sua casa? Aqui não morava aqui, morava numa casa atrás do shopping de Santarém. Agora eu. Mas, professora, eu sei que a professora Ana Tércia Salgueiro Maia sabia, ou pelo menos suspeitava, que iria haver uma suposta revolução. Sim. E porquê é que sabia isso? Porque conversávamos e, portanto, tudo se preparava para que houvesse uma mudança. Portanto, eu sabia. E havia reuniões, e às vezes iam lá à casa também conversar. Portanto, sabia que... Não sabia que era no dia 25 de Abril, claro, nem eles sabiam, não é? Pois. Mas sabia, e na véspera soube exatamente o que ia acontecer. Que iam para o Carmo. Não, para o Carmo não. Ele falou-me nas 2 senhas. Eu estar atento às senhas. E as senhas eram o quê? Era aquela música depois do adeus, que era um sinal para que se pudessem organizar. E depois a Grândola Vila Morena é que estavam criadas as condições para saírem. E, portanto, agora, eu não sabia qual era o plano de operações para a companhia dele. O plano era ocupar o Terreiro de Paço. A senhora tem conhecimento porque que acho que ele era conhecido como o Capitão Sem Medo. Acho que ele tinha essa alcunha, que era o Capitão Sem Medo. Isso não sei, ele era uma pessoa desembaraçada, decidida, que encontrava solução para as coisas e uma pessoa reta, muito humano também, portanto acho que ele liderava com facilidade, não precisava de servir, digamos, da autoridade do posto que tinha para ter os homens do seu lado. Acho que já foi assim na guerra, portanto. E a professora teve também, segundo nos disse no outro dia, teve também em África, onde teve o capitão Salgueiro Maia. Fui a Bula, na Guiné, fui passar uns dias na Páscoa e depois fui a Bissau. A companhia dele já estava em Bissau, fui lá também passar uns dias, em agosto de 73. Ele veio em outubro de 73. Portanto, ele já estava em Bissau, fazia colunas para uma terra chamada Farim, no norte, e quando já tinham entregue o material, ele foi chamado ao Sr. General Spínola, que disse que ele tinha que ir para Guidares, que era também na fronteira com o Senegal. E o meu marido disse, eu por acaso ouvi ele dizer ao Sr. General Spínola, com que cara é que ele ia dizer aos homens que já estavam contentes por ter acabado a comissão, e vinham para, como se dizia na altura, para a metrópole,
com que cara é que lhes ia dizer que tinham que voltar para o norte. Pronto, foram fazer uma coluna para Guidares, seria ir e vir, mas ficaram lá muito tempo, não sei agora precisar, mas foi um período grande que eu até estive sem correspondência e pronto, os homens ficaram descontentes, não com ele, mas depois da companhia se ter portado, como era dever também deles, não é? Se ter portado bem, uma vez que o capitão era oficial de carreira, tinha outro tipo, se calhar, de responsabilidade, a recompensa foi irem para uma zona que as colunas que iam para Guidares sofreram mortes várias vezes. Por isso é que o Sr. General se serviu da companhia do Salgueiro Maia. Professor, estava a falar com um cara. E com um cara que está neste momento, que ao receber o Dr. Pedro Simões, presenciou com um queijinho e com um pão e ele ainda não comeu. É porque não tenho muita fome. Então, vamos lá, a doutora arranjou-te um queijinho que tu ainda não comeste, vem de uma audiência, está sempre em audiências, é o super advogado, vai lá comer o queijinho da doutora. A gente Se vai quiser vou ir buscar uma conversando. cerveja, não tem? Foi o resto das festas da minha filha, que cá em casa Um não foi bocado, aberto. ó, Sr. Professor, um bocado aqui o nosso amigo e jornalista Mário fez uma pergunta de caráter muito pessoal. O nosso Fernando Capitão Salgueiro Maia teve um filho extraconjugal. Sim, senhor, eu percebi, mas desviei o assunto. Como é que a senhora professora encarou? Então, como qualquer pessoa, fiquei muito surpreendida, porque sempre fui muito feliz com ele e, segundo o que me foi dito, aquilo foi uma coisa fortuita. Claro. O tio dele disse-me, quando cá veio, disse-me que eu tinha sido a mulher da vida dele. Mas aconteceu, até porque a senhora vive nos Estados Unidos, Claro, não vive cá. Pronto, não devia ter acontecido, não é? claro. Mas é humano. Porque a sua professora teve uma filha também, desse casamento com o professor Capitão. Adotei 2. Não tive. Não teve. Não tive porque abortei 2 vezes e uma terceira foi uma gravidez ectópica nas trompas. Claro. Fui operada e tal. E essas 2 filhas que a senhora adotou encaram bem esse... Sim, não É um temos filho e uma problema. filha, Sim, sim. é um rapaz e uma Um rapaz e rapariga. uma- Não há problema. Não, ele nem não foi considerado filho porque ele apresentou um problema terminal. Nós sei lá, pedimos que eu não desculpa, sei. estamos Fora às de vezes a prazo, fazer fora de perguntas prazo. de caráter muito íntimas, mas Não, pronto, mas- acho que as pessoas querem conhecer bem a vida desse herói. Mas né? foi, olha, ele foi assim. Aliás, uma espanhola, que é correspondente do El País, em Lisboa, não sei se é, escreveu um livro e... Não, eu sempre tive uma dúvida. A mãe do rapaz disse-lhe uma vez, já o rapaz era 18 anos, não sei, que afinal o pai não era o senhor com quem ele tinha sido criado, que era o marido dela. E ele quis vir cá conhecer. Então foi até no Dr. Madeira Lopes, conhece? Veio o rapaz, veio o tio e mais o Vasco Lourenço. Eu fui lá. E pronto, e o tio, que é jornalista também, disse-me, foi assim, tal e qual, que eu era a mulher da vida dele, aquilo foi uma coisa fortuita, aconteceu. Pois só pode ter sido porque a senhora vive nos Estados Unidos e veio cá passar férias, com certeza. Eu nunca dei por nada. Agora, depois, eu soube isto depois do meu marido falecer e eu questionava-me muito, eu e uma amiga minha, que infelizmente também já faleceu, quer dizer, não era muito próprio dele, ele devia ter assumido, não é? Ou não soube, ou então saber e não assumir não era muito, não lhe ficava muito bem, não é? Não Pois. personalizava muito o Pois. estilo dele. Mas não é? o que eu vim a saber agora há pouco tempo, ainda não tive a ocasião de falar com a pessoa em casa, mas soube através dessa senhora espanhola, é que ele soube, mas ele quis assumir, mas a senhora não quis porque vivia maritalmente com outro senhor e, portanto, não queria estragar a vida pessoal. Foi esta a ideia.
Ó professor, mas sabe, Portanto, o que eu acho que é assim, que eu acredito que seja assim, porque ele era uma pessoa de caráter, não é? Se foi assim, foi ela que não esteve à altura. e é Não é? exatamente, é, Porque Essa questão é ele importante do caráter, quis assumir responsabilidade, ela não quis para não estragar a vida e depois ao fim de não sei quantos anos, não é? precisamente, sim. Falamos aqui numa questão de caráter, ou seja, já identificámos por alta personalidade do capitão, quer a nível de família, quer a nível com os seus camaradas, não é? E chegamos ao século XXI, neste preciso momento em que podemos colocar a seguinte questão. Será que faria falta pessoas como ele, como líderes atualmente em Portugal ou não? Ou existem, mas não estão, ao fim e ao cabo, a ser demonstrados o seu Se calhar potencial? existem, mas precisamos de líderes, de gente com. Como ele, não é? Ou Pois, seja, eu acho que sim. porque o caráter dele é um caráter que fica na nossa história Era como uma sendo pessoa alguém. da Não ação, é? Da de. ação, sim. Está aqui um texto publicado, se quiser depois pode ler. Eu ainda não li, ainda tive pastor. Eu estou muito cansada. E estou cansada destas coisas todas. Claro, isso é- Estive em Castelo Vide, foi lá um senhor da rádio Porto Alegre. Como eu ia a Castelo Vide, está bem, vai lá conversar comigo. Olha, montou um estaminé, agora está a gravar isso. é para passarmos para o professor, é para passarmos para o texto. Teve lá imenso Isso depois- tempo a conversar comigo. Mas não Isto só. depois vamos tentar fazer, Mas quer dizer, há coisas que a gente não vai publicar, não é? Mas Então fazer um resumo. eu não quero estar a censurar as coisas. Claro, Eu não, sou- não precisa, a Agora, gente o que também aconteceu tem- em relação ao rapaz, portanto, ele queria ser considerado filho e eu disse, sim senhor, está no direito, não é? Só que, portanto, foi o Dr. Madeira Lopes é que tratou das coisas. Foi sempre com ele, eu nunca tive contacto. Eu só tive contacto com. Eu agora faz conta que estou no confessionário. Não, claro. Quando eu andava no colégio, confessava. Agora há muito tempo que não. Só Mas- responde ao que quiser, não é? Hã? Só responde ao que quer, naturalmente. Senão, Claro. ter à vontade. Preciso falar mais olha, alto, Não sei Pedro. se é de outra maneira. Fala sabe? mais O alto. problema é esse. Claro. Não, mas eu uma vez falei com a senhora ligava para cá, devia estar com dificuldades económicas e portanto desligavam, mas eu não. E então eu uma vez só acabei com o assunto e disse que ela nem aos meus calcanhares chegava. Pronto. Eu sou professora Porque uma aqui, pessoa. Nunca teve a intenção de, ao fim e ao cabo, deixar a situação marital em que vivia consigo para com outra pessoa. Isso foi um caso fortuito, foi uma situação. Foi, Exatamente. também. Isso está ultrapassado. Foi Está só pela- ultrapassado. Não, e conhecendo. Claro. Não, é que é verdade mesmo, quer dizer, eu. Foi um casamento feliz e acho que ele também era feliz. E olha, e foi uma coisa que eu depois conversando com essa minha amiga, às vezes conversávamos, era com a única pessoa com quem eu conversava. Ela infelizmente faleceu há um ano. Falava, ele quando estava em Londres, portanto, bastante mal, não é? Eu lembro de estar lá, ele sentada num meio, eu até estava sentada numa almofada no chão, e ele disse-me assim, sempre te amei muito. Eu depois dizia ali à minha amiga, será que, mais tarde é que eu me lembrei, será que por trás disto tal? Porque nós estávamos na dúvida. Só agora, com o tal livro da Espanhola, é que eu vim a saber que ele afinal teve conhecimento, quis assumir, mas pronto, aquilo foi uma coisa assim, sem importância, é mais ou menos isso que ela lá escreveu no livro, e que ela não quis porque não queria ter problemas familiares. Portanto, ela é que nem sequer o respeitou. Mas, ó professor, posso Mas, fazer o uma tio pergunta? o tio dele até disse, não, vamos fazer isto com muita descrição. Afinal, não fizeram com descrição nenhuma, porque eu uma vez estava num café, não é neste, no outro ali a seguir, estava ao Correio da Manhã, e eu gostava de ver a revista do Correio da Manhã, e dou lá com um texto do Correio da Manhã com o rapaz. Foi até a minha neta que me chamou, olha, eu li lá no café, li aquilo tudo. Parecia, como dizia uma trema, parecia uma telenovela na Tércia. Quer dizer, foi uma falta também de respeito pela memória, não é? Claro. Eu acho que foi uma falta de respeito pela memória. Não, mas E eu acredito que seja assim, porque quem contou isto foi o Matos Gomes. Já ouvi falar no Matos Gomes. Foi o Matos Gomes é que tiveste. Eu ainda não tive uma conversa com ele, porque ele também tem andado com um problema no estômago. E pensei, dentro de dias vou estar com ele. Não, eu fiquei só triste por não saber aquilo diretamente, soube através do livro. Porque eu tive sempre a dúvida, porque eu e a minha amiga às vezes falávamos. Quer dizer, não são coisas do nós isto, não são coisas do meio. Ele se soubesse, tinha assumido. Se não assumiu, era porque não sabia. Não é? Ó professor, posso fazer uma pergunta? Mas tivemos sempre na dúvida e agora é que veio este tipo de
Professor, posso fazer uma dúvida, uma pergunta? Sabe qual é que é a diferença entre um homem e uma mulher? É que a mulher não consegue engravidar o homem. Então, Sr. Professor, é uma pergunta que eu tentei guardar para o fim. desculpa, traga esta faca porque sempre corta melhor. São aqui no meu quintal e são boas. Uma pergunta que eu guardei para o fim, que era, a professora lembra-se das últimas palavras do nosso saudoso Fernando Capitão Salgueiro Maia? Quais foram as últimas palavras que ele se dirigiu a si? A mim? Sim. Olha, foi esta frase que eu acabei de dizer, eu sempre te amei muito, e ele depois piorou, foi para o hospital, ficou lá, e eu não dormi no hospital, era em Londres, tinha que apanhar um táxi, e ele disse-me, tens que ir embora porque daqui a bocado é de noite. Foi assim. E no outro dia de manhã recebi a notícia que ele tinha piorado, não tinha morrido. Ele morreu em Portugal, não foi? Depois veio para cá e morreu no Hospital de Belém. Mas esteve no Hospital Militar também, não é? Que a pessoa disse Isso no foi dia. quando foi operado. Foi. Uma vez também partiu uma perna com um cavalo. Isto foi no hospital, mas pronto, esteve lá no hospital quando foi operado, mas nada. Depois resolveu ir a Londres. A situação já era muito grave, ele já tinha. Só em Londres é que eu soube a história realmente da doença. Porque ele teve que contar ao médico inglês, não é? Teve lá um senhor até para traduzir, e eu ia que soube da diarreia, daquilo tudo, e quando ele lá chegou já tinha metástases nos pulmões. Aliás, eu lembro que ele tinha consulta numa parte do hospital de oncologia, e as pessoas que lá iam doentes não tinham, nenhuma delas tinha o aspecto dele, já com uma cor muito amarela. As outras pessoas quase que pareciam saudáveis, portanto ele chegou lá já realmente. Professor, e viveu cá quantos anos nesta casa que nos acolheu, que é uma maravilha? Quantos anos é que viveu cá? 88 a 92. 88 a 92, faço as contas como o outro. 8 para 12, 4, 9. Como o António Guterres disse, não é? Uma vez. 8 para É só fazer 12, as 4, 9. de 88 a 92, Ai, 4 agora anos. Até o que é que gostava de ler? O capitão gostava de ler o quê? Romances, ensaios, o que é que gostava de ler? não, gostava de ler mais livros sobre história, antropologia, castelos. Não tinha paciência para ler romances. Não. E ele escreveu alguma coisa, algum livro, alguma coisa em vida? Foi publicado depois dele falecer, que ele tinha mostrado vontade ao Vasco Lourenço, uns textos que ele tinha sobre a guerra na Guiné. Assim, contar a história, mas com um certo humor, que ele era muito dado a fazer caricatura das pessoas, das coisas, e com algum humor. E a brincar, ia dando umas alfinetadas e tal. Ó, pessoal, trouxe um queijo aqui para o Dr. Pedro e ele não come o queijo, já viu? E ele estava com fome. Isso não é bom. Já vou comer. Quer um café? Isso eu sei, professor. Aceita, então eu vou aqui tirar. Agora posso? Não Pode me ser. Para um bocadinho. Vamos lá ver.